Olá, exploradores! No último vídeo desse mês, eu resolvi falar sobre a trajetória do Museu Nacional de Belas Artes, que está intimamente ligada à história do Brasil. E antes de ser o museu que é hoje, localizado na Cinelândia, como eu mostrei no tour do Museu Nacional de Belas Artes, a instituição que foi fundada por Dom João VI era chamada de Academia Imperial de Belas Artes, mas até chegar a ser a Academia Imperial ainda passou por muita coisa. A sua origem veio do projeto Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que foi aprovado em 12 de agosto de 1816, ou seja, não era uma instituição voltada somente para o ensino das artes. E ela concedia pensões a diversos artistas franceses que vieram morar aqui no Brasil. A maioria dos professores da escola eram do grupo da Missão Artística Francesa que eu comentei no tour do Museu Nacional de Belas Artes, que forneceu os recursos humanos, técnicos e conceituais que mudou o mundo das artes no Brasil no século XIX. A missão ela era liderada por Joaquim Le Breton, que trouxe diversas obras para o país que compõem o acervo do museu, e além dessas obras, tem as que foram feitas pelos integrantes da missão e os seus alunos, e que se tornaram professores da instituição, e também tem as peças que foram deixadas por Dom João VI aqui no Brasil, quando ele precisou voltar para Portugal em 1821. E vale ressaltar que a missão francesa não foi lá muito bem aceita quando chegou aqui no Brasil, tanto por artistas brasileiros que já tinham uma influência barroca, como por artistas portugueses que já estavam estabelecidos aqui no país. Então, Debré e Montigny, dois integrantes da missão, se tornaram o núcleo da resistência. Debré foi distinguido como pintor oficial de Dom Pedro I e Montigny foi responsável por vários projetos arquitetônicos e urbanísticos que renovaram a fisionomia do Rio de Janeiro, influenciando também muitos alunos na época. Já em 23 de novembro de 1820, dois decretos alteraram o nome da Escola Real. Primeiro para a Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil e depois para a Academia de Artes. Já em 1826, o prédio projetado por Grandjean de Montigny ficou pronto e então foi inaugurado por Dom Pedro I e abrigou, finalmente, a Academia Imperial de Belas Artes. Sendo que em 1831 teve um regulamento que foi aprovado em que a instituição passou a se dedicar exclusivamente ao ensino das artes. Já por volta de 1840, após um período de crise no país, e com o golpe da maioridade de Dom Pedro II, que acabou se tornando o segundo imperador do Brasil, houve uma estabilidade política e trouxe investimentos para as instituições educacionais e artísticas. Porém, segundo o Arquivo Nacional, com essa influência do Império, muitas das obras produzidas visavam a exaltação do monarca, ou a criação de uma identidade genuinamente brasileira, aos moldes do romantismo literário, então tendo a natureza e o índio como elementos de destaque na época. Um momento de destaque da academia foi a administração de Araújo Porto Alegre em 1855, que, além de outras especializações, começou a ser notada uma preocupação em ensinar o desenho e a escultura aplicado à indústria, já que em meados do século XIX estavam começando a vir muitas indústrias para o Brasil e o país começava a se modernizar. Então, de acordo com a Wikipedia, a academia seria responsável por toda e qualquer manifestação artística financiada pelo Estado, o que gerou várias polêmicas e resistências. Mas, por outro lado, a academia deixou de ser apenas um simples centro preparatório de artistas para se engajar ativamente no processo de criação de uma identidade nacional consistente, com o projeto
nacionalista e modernizador de Dom Pedro II, que teve muito de suas rendas pessoais dedicadas ao financiamento da escola. Já com a proclamação da República, lutava-se para modernizar as normas de ensino da Academia Imperial. Então, em 1890, ela passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes. E em 1931, quando se reformulou o ensino superior no Brasil, a instituição, a escola, deixou de ser uma instituição própria e passou a fazer parte da Universidade do Rio de Janeiro. Então, o prédio em que tudo começou, que foi feito para abrigar a Academia Imperial de Belas Artes, que se localizava na Rua do Ouvidor, foi demolido em 1938, mas o fronte da academia foi transferido nos anos 40 e hoje ele pode ser visto no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E em 1965, a escola então teve seu nome alterado para Escola de Belas Artes e até hoje faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já em relação ao prédio, que hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, ele foi projetado em 1908 pelo arquiteto Adolfo Morales de los Rios, para sediar a Escola Nacional de Belas Artes. Mas com um decreto de Getúlio Vargas em 1937, o Museu Nacional de Belas Artes começou a dividir o prédio com a escola, e isso aconteceu até 1976, quando a escola foi transferida de local. Mas, nesse mesmo ano, o museu ainda dividia o espaço, mas agora com a Funarte, a Fundação Nacional de Arte. Em 1973, o prédio foi tombado pelo IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e em 2003 que o museu começou a ter o uso exclusivo desse prédio. Já em 2009, o Museu Nacional de Belas Artes foi incorporado ao IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que se você quiser saber um pouquinho mais, tem um vídeo no canal também falando sobre essa instituição. Então, como vimos, o ensino e o registro das artes no Brasil passou por muitas etapas, nomes, locais e influências políticas, econômicas e sociais, o que torna a sua história muito mais interessante, rica e nos faz refletir como a nossa história é construída, como ela é feita e influenciada e como ela é registrada para as futuras gerações. Então, na próxima vez que você ver um local histórico, tente imaginar tudo que ele já passou, as mudanças todas, as influências todas que ele já passou. Será que ele é o prédio original? Será que não é? Então, faça essa reflexão, porque aquele lugar pode ter muita coisa para te contar. Então, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para me ajudar. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima!